lá. Ô, Glória. Ô, Glória. E aí, meninos e meninas? Beth, tenta sentar aqui, se possível. Se vocês acharem que tá ruim, só para eu focar. Pode deixar. Só para eu focar o olhar, né? Tipo assim, no meio, até por causa da gravação mesmo. Abram aí a apostilinha de vocês, o livrinho, né? A gente vai começar no nosso tema principal aí. A primeira página, eu acho que é página 7 aí mesmo, né? Hã? Podemos ter. Já escreveu o nome de vocês aí? Já? Se não fica um com vocês duas, e presta um para ele. Aí eu já trago na próxima aula. Pra mim não tem problema não. Tem problema? É. Pena, ainda bem que... Pode ficar. Ah, você já? É porque eu escrevi o meu nome ali, eu tô perguntando pra ela se tem problema. Ah, não. Então pode ficar só nessa aula e na próxima. E na próxima eu te dou. Quem que chegou aí depois? Ela não queria eu perto dela, agora teve. Vou comprar preta pra você. Vamos lá. Então, página 7, eu acho que é, né? A primeira página de Gênesis. Página 6. Ou 5. Ou 5. Ou 5? Por que ou 5? É 5, não é 5? A 5 começa aqui, ó. Lição 1, Gênesis. Então, vamos pela página de vocês, que a minha tem uma introdução a mais, tá? Por ser a do professor, então ela tem uns detalhezinhos a mais. Vamos lá, então, Gênesis. Vamos ver o que a gente vai ver nesse primeiro livro. Então, para quem veio hoje, pela primeira vez, a gente vai começar falando justamente sobre esses primeiros livros da Bíblia e, na verdade, provavelmente o Antigo Testamento inteiro, né? Então, a gente vai fazer meio que um grande resumo de todo o Antigo Testamento para que a gente possa entender o Novo. Eu falo que para a gente entender uma história inteira, a gente precisa ver desde o início, a gente precisa ter toda uma noção para entender o todo, não só parte. Semana passada eu falei, para alguém entender, conhecer a minha vida, se eu contar alguns pedaços para vocês da minha vida, vocês vão conhecer a minha vida? Não. Eu precisaria contar para vocês passo a passo, ano após ano, tudo o que aconteceu para que vocês entendessem o que eu vivo hoje. Né? Então, para as pessoas entenderem, a palavra de Deus, nunca tenha isso na sua mente, que se você conhecer pequenos pedaços, você vai conhecer Jesus. Não vai. Nós precisamos conhecer o todo, e o todo faz a gente compreender o todo, né? Qual é essa história linda que Deus deixou escrito para nós, tá bom? Eu vou só dar uma relembrada aqui com vocês. Vamos ler junto essa folha aqui? Só para vocês, quem chegou hoje, e a gente também já deixar registrado ali. Essa primeira folha que eu passei para vocês. Escola bíblica, né? Por que participar da escola bíblica? E por que é tão importante estudar a Bíblia? Iniciando nossas aulas, precisamos compreender que o nosso Deus tem um livro e que é nesse livro que Ele deixou escrito. Está tudo o que preciso saber sobre os seus planos e propósitos para a humanidade. Então, Deus, Ele decidiu que a história que Ele queria que nós soubéssemos, tudo aquilo que Ele quer que a gente saiba sobre Ele, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele está fazendo e sobre o que Ele vai fazer, está onde? Nesse livro, chamado Bíblia Sagrada. Então, se eu quero saber tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o que Deus já fez na história da humanidade, sobre o que Ele está fazendo hoje e sobre o que Ele vai fazer no futuro, aonde é que eu tenho que ir? Na Bíblia. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer os planos e os propósitos de Deus para mim e para a humanidade, eu preciso conhecer a palavra de Deus, ok? Então, Ele decidiu escrever isso num livro, foi Deus quem fez isso. Deus decidiu deixar esses registros em palavras para que fosse mais fácil a leitura e compreensão da história da redenção. Aqui parece até piada, né? Porque a maioria das pessoas fala assim, mas eu não entendo a Bíblia. Não é isso que a gente fala? Eu não entendo, eu leio e não entendo a Bíblia. Aí a gente pergunta assim, por que Deus, então, decidiria escrever um livro se nesse livro tivesse escrito coisas que os seus filhos não fossem entender? Tem lógica isso?
Não tem lógica nenhuma, né? Então, na verdade, existe alguma coisa que eu e você estamos fazendo e que faz com que a gente não entenda. Opa! A primeira coisa que eu já posso adiantar aqui para vocês é: uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue entender as coisas espirituais. O próprio texto bíblico diz, né? O espiritual, ele entende sobre as coisas espirituais. O natural, o carnal, ele só vai entender sobre coisas carnais. Então, se eu quero conhecer a Bíblia, a primeira coisa que eu preciso fazer como homem e mulher de Deus é nascer de novo. Então, por isso que muitas pessoas às vezes falam assim: mas por que você não entende a Bíblia? Mas está tudo tão claro, está tudo tão objetivo. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue compreender. E nós vamos entender por que ela não consegue compreender. Vocês fiquem calmos que as coisas elas vão se ligando, tá? Se eu começar a tentar costurar com vocês as coisas no meio do caminho, vai parecer um pouco mais difícil. Então eu falo as coisas para vocês entenderem o que eu estou falando nesse momento, mas pode ficar tranquilo que as coisas elas se costuram. Costura ou não costura, Aninha? Aninha já está comigo há mais tempo, Beth já está comigo há mais tempo, né? Quem está aí já participou de algumas aulas. Eu falo, põe aí na sua cabeça, anota e fala assim: opa, eu vou entender o que é ser nascido de novo. Eu vou entender por que eu preciso nascer de novo para entender a Bíblia. E a gente vai entender, tá bom? No Novo Testamento temos o início da história da igreja, o qual fazemos parte. E o mais interessante é que Deus nos dá um prazo de 3 anos para que deixemos de ser imaturos na fé e nos tornemos cristãos maduros para ensinar a outros sobre o Evangelho. São os chamados neófitos. Então essa palavra bem estranha, né, para a maioria aí, a palavra neófitos nada mais é do que alguém que é novo convertido, é alguém que ainda é imaturo espiritualmente. A pessoa acabou de nascer de novo. Então alguém que nasceu agora tem condições de você chegar para um bebê e falar: anda, assim que ele nasceu? Não. Tem condições de você chegar para um bebê e falar: diga alguma coisa, fale mamãe, vai dar? Não. Mas se a gente esperar com que aquela criança comece a crescer e se desenvolver, tudo a seu tempo ela vai fazer, não vai? Ela vai começar a gatinhar, depois ela anda, depois ela fala, depois ela corre, depois ela aprende matérias na escola e depois ela se torna alguém maduro, ok? É assim na nossa vida espiritual. Mas Deus nos deixa uma dica, nos deixa um prazo, nos deixa um tempo que a palavra de Deus diz que é boa para que uma pessoa comece a amadurecer espiritualmente, que são 3 anos. Então a Bíblia deixa claro isso para nós, que uma média de 3 anos. Lá em 1 Timóteo 3,6, ele diz assim: não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Essa versão é a Almeida Revista Atualizada, que eu peguei o versículo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Que na hora deles escolherem os bispos, né, as pessoas responsáveis para cuidar da igreja, essas pessoas não podiam ser imaturas, não podiam ser recém-convertidas. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que ela não amadurece, ela tem a tendência de fazer besteira. É ou não é? Pega um adolescente de 14, 15 anos. Eles são maduros para tomar algumas decisões? Eles são, né, abruptos, fazem as coisas assim, e vamos que vamos. Não é assim que é? Conforme a gente vai pegando uma certa idade, aquilo amadurece e se torna algo mais sensato. Então uma pessoa, para ser um bispo, para ser um líder da igreja, ela não podia ter acabado de se converter. Por quê? Porque ela não teria maturidade espiritual para lidar com as situações da igreja, ok? Então ela tinha que aceitar Jesus, nascer de novo, ser batizada, começar a participar de discipulado, estudo bíblico, conhecer a palavra, para que então, com uma maturidade, que Paulo diz aqui, uns 3 anos dentro da palavra, nós podemos então já começar a ensinar a outros. Então semana passada eu brinquei com a galera: quem aqui tem menos de 3 anos de crente? Então, joia, você está no lugar certo, você veio aprender para amadurecer. E quem tem mais de 3 anos de crente? Já devia estar no meu lugar aqui dando aula, ok? Então é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, opa, se eu não estou numa posição de ainda ensinar a outros, discipular outras pessoas, tem algo errado na minha vida espiritual. E aqui não tem condenação. Eu não estou falando para você ser um professor de escola bíblica, eu não estou falando para você ser um pastor, eu não estou falando para você ser um bispo. Eu estou falando para você ser maduro na palavra,
para que se uma pessoa vier te perguntar alguma coisa sobre a sua fé, você vai saber explicar para ela. O que é nascer de novo? O que é aceitar Jesus? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que tomar a Santa Ceia? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Por que eu tenho que me santificar? O que vai acontecer no final dos tempos? Essas são perguntas que todo cristão já deveria, a partir do 3º ano, saber responder naturalmente. Ok? Então, isso são primórdios, são bases elementares do cristianismo. Não está se falando de ministério pastoral, ser presbítero, ser... Não. Está falando de maturidade, de saber conversar sobre as coisas de Deus. Então, todos nós já deveríamos estar nesse estágio. Ok? Então, a gente está no lugar certo. Vamos lá. Então, se você está aqui nessa aula e já tem mais de 3 anos que nasceu de novo, Cristo te chama para amadurecer e começar a exercer o ministério para o qual Ele tem te chamado nesse tempo chamado hoje. E você que ainda é considerado um neófito, também está no lugar certo para aprender sobre o propósito da igreja e então começar também a exercer o seu ministério no corpo de Cristo, ok? Quando a gente for falar um pouco sobre essa questão do corpo de Cristo, vocês vão perceber o quanto isso é importante, nós entendermos o funcionamento desse corpo com precisão, né? O nosso corpo físico aqui, ele tem que funcionar perfeitamente, né? Todos os nossos membros, eles precisam funcionar perfeitamente, porque se alguma parte do nosso corpo não está funcionando direito, o que acontece com o resto do corpo? Por exemplo, se você está com uma pneumonia no seu pulmão, o que acontece com o restante do corpo? O restante do corpo também começa a sofrer, a ter problemas. Você fica febril, você fica sem fome, você começa a emagrecer, você começa a perder líquido, tantas coisas. E se eu chegar e infelizmente tiver um problema numa parte do meu corpo e tiver que amputar essa parte? Por exemplo, se eu tiro o meu braço, se eu perco o meu braço por um acidente, alguma coisa, vai fazer falta? Com certeza, né? Eu vou aprender a me virar com aquilo que eu não tenho? Sim, mas que aquela parte do meu corpo vai fazer falta para o bom funcionamento dele, vai, ok? Se eu perco um olho ou se não está funcionando a minha visão, né? A gente não fica com problemas, puxa, eu precisava enxergar, eu precisava conseguir ler, isso eu não consigo. Então, o corpo físico fala de uma maneira muito mais precisa o que é o funcionamento da igreja, do corpo de Cristo. Então, se você, meu irmão, minha irmã, não está funcionando no corpo de Cristo, pode ter certeza que o corpo de Cristo está sofrendo, porque aquela parte, aquele membro do corpo não está muito bem. Então, por isso que nós precisamos todos funcionar, porque senão o corpo de Cristo vai começar a sofrer. Vamos lá para o livro, então? Para a gente começar, senão a gente nunca entra aqui. Gênesis, o primeiro parágrafo aí diz assim, ó. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem em que aparece no cânon reflete a sua importância como a semente de toda a teologia e toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamento. As histórias narradas ali explicam a origem do homem e do povo de Israel, e a história da humanidade, e também a história da salvação. Então, eu costumo dizer, e eu tenho para minha vida isso hoje, que se eu consigo compreender Gênesis, se o livro de Gênesis, ele fica claro para mim, claro, se eu consigo entender os princípios de Deus, o que Deus quis falar dentro do livro de Gênesis, o desenrolar dos outros livros da Bíblia, eles vão ficar mais claros para nós. Vocês vão perceber quanta riqueza tem dentro do livro de Gênesis e por que a gente precisa entender muito bem o livro de Gênesis. Até brincaram nessa semana aí na igreja, falando que se a gente ficasse só com o Sermão do Monte, né, se a gente não tivesse a Bíblia, mas se a gente gravasse o Sermão do Monte, já estaria muito bem para a gente viver como cristão, né? É uma verdade. Mas eu digo assim, se você compreender os princípios básicos que Deus instituiu dentro do livro de Gênesis, a sua vida como cristão passa a ser mais fácil e mais clara.
O restante é um complemento de princípios de uma base que Deus criou dentro do livro de Gênesis. E aí todo desenrolar dos outros livros ficam mais fáceis, ok? Ao estudar Gênesis, note como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo. Então, dentro do livro de Gênesis, no segundo parágrafo que a gente leu, tem a origem do homem, do povo de Israel e a história da salvação. Então, se vocês quiserem circular ou grifar aí, essas três palavras, ó, a origem do homem, do povo de Israel e a história da salvação, está no segundo parágrafo. As histórias narradas ali explicam a origem do homem, do povo de Israel e a história da humanidade e também a história da salvação, ok? Vamos dar um panorama aqui pra gente do que é o livro então de Gênesis. O que a gente precisa sempre pensar? Ou o que a gente precisa refletir? Quanto tempo tem a humanidade? Alguém sabe me dizer? Quanto tempo tem a humanidade? De Adão até hoje. Quantos anos se passaram? Em torno de 6.000 anos, exatamente. Segundo os judeus, os historiadores, nós temos 5.783 anos até hoje, 2023, tá? Se vocês quiserem anotar aí num cantinho, hoje nós estamos no ano 5.783 do calendário judaico, ok? Então nós temos 5.783. Quando chegar mais ou menos no meio do ano, eu não lembro agora o mês que eles viram, né, o calendário, que é o ano novo deles, acho que é agosto, setembro, aí vai ficar 5.784, tá? E assim sucessivamente. Então nós estamos no ano 5.783, tá? Quase 6.000 anos. Então nós temos aí um tempo cronológico que a gente consegue fazer uma conta, ok? Então se eu tenho 5.783 anos, de Adão até hoje, e nós estamos no ano de 2023, quem está com a calculadora fácil aí? 5.783, que é o ano que nós estamos agora, menos 2023, que é o ano que nós estamos depois de Jesus, né? Depois de Cristo, 2023 anos, ok? Quanto dá? 3.760. 3.760, ok? O livro de Gênesis, ele foi escrito pelos historiadores, está aí no livrinho de vocês, no ano 1440 a.C., aproximadamente, tá, gente? Não se tem precisão de datas, mas historicamente, arqueologicamente, quando eles vão achando os achados, eles vão datando as coisas, né? E os historiadores então vão dando uma clareza para nós. Então nós temos aí 1440 a.C. Então se nós tirarmos 5.783 de 2023, que é o ano que nós estamos depois de Cristo, e eu quiser então saber quantos anos tinham se passado já da era desde Adão até que Moisés começasse a escrever o Pentateuco, o livro de Gênesis. Quantos anos tinha passado? Vamos fazer a conta? Então nós tínhamos aí quantos anos? 3.760. Isso, 3.760. Não, é isso? O resultado da conta? O resultado da conta é 2.320. 5.783 menos 2023. Dá 3.760. Isso, menos 1.440. 2.320. Então já tinham se passado quantos anos quando Moisés escreve então Gênesis? 2.320 anos, ok? Chegaram na conta junto comigo, pra vocês entenderem? Conseguiram compreender a conta, tá? 5.783 o total, menos 2023, que é a era depois de Cristo, que é a era que nós estamos. Se Moisés começou a escrever no ano 1440 a.C., já tinham se passado 2.320 anos, quando Moisés decidiu, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, começar a escrever o livro de Gênesis, ok? Quem inspirou Moisés para escrever o livro de Gênesis? Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo, ok? Então, nós já sabemos que Moisés era provavelmente alguém extremamente letrado na sua época, né? Tinha sido criado no palácio de Faraó, então ele sabia escrever, ele sabia ler, ele sabia fazer contas, ele sabia fazer várias coisas, porque ele tinha sido criado no palácio de Faraó. Nós vamos chegar lá no Êxodo, né? E a gente vai entender isso, mas eu quero só que vocês se localizem. Então, Deus pode inspirar um homem que tinha, então, capacidade
para colocar em palavras aquilo que ele queria deixar para mim e para você, para nós lermos hoje. Compreende que Deus não pode fazer algo que ele não encontre pessoas capazes para tal, ok? Então Deus muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, cria situações na vida de um homem para que ele esteja capacitado para algo, ok? E Moisés é um caso desse. Moisés tinha sido capacitado dentro do palácio de Faraó para conseguir fazer o que Deus ia fazer através da vida dele. Mas a gente chega lá no Êxodo. Então, aí está escrito para nós as informações básicas desse livro, então, né? O autor é Moisés. Então, Moisés vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros primeiros da Bíblia que a gente vai estudar aqui, eles foram todos eles escritos por Moisés. Deve ter gente no meio do caminho aí que ajudou? Lógico, mas segundo os historiadores, nós temos o autor Moisés sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever. E já tinham se passado quantos anos? Quando ele começa então? 2.320 anos já haviam se passado da humanidade, quando Deus então chama Moisés e inspira, coloca o desejo nele, fala para ele, escreve. Sabe assim aquele desejo que vem? E Moisés então começa a escrever ali o primeiro livro chamado Gênesis para nós. Mas o legal é que, vamos já começar pelo nome desse livro. Eu queria que você aproveitasse o seu livrinho aí e colocasse. Como é a palavra Gênesis no hebraico? Eu vou falar sempre algumas palavras-chave aqui no original, porque o original, gente, fala muito pra gente, para que a gente possa entender do que se trata aquele livro. Vocês vão ver que Êxodo não chama Êxodo, Números não chama Números, Levítico não chama Levítico, só para vocês entenderem. Mas os homens criaram nomes para que ficasse mais fácil para nós hoje lermos, né? Entendermos do que se trata aquele livro, mas a gente vai entender. O livro de Gênesis, então, o original dele no hebraico é Bereshit, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou tentar para a próxima aula trazer o quadro ou alguma coisa aqui para a gente poder escrever um pouquinho para ficar mais fácil, tá? Mas pode escrever do jeito que eu estou falando e que você vai ler. Não se preocupe com a escrita do hebraico, nada disso, porque nem eu me preocupo com isso. A gente se preocupa em escrever para saber que esse é o original do hebraico. Então, a palavra Gênesis no hebraico significa Bereshit, ok? E o que significa Bereshit no original? Bereshit. Escreve do jeito que você está falando, que vai ficar fácil para você ler em outras vezes, ok? Não precisa não, porque aí ficar falando, né? Fica mais difícil. Bereshit, ok? Então esse é o nome do livro Gênesis. E esse nome significa exatamente a primeira palavra que está escrito no livro de Gênesis. O que está escrito? A primeira palavra do livro de Gênesis 1:1. O que está escrito lá? Abram aí comigo. No princípio. No princípio. Então, a palavra Bereshit significa princípio, ok? A palavra no original é Bereshit e significa princípio. Então, o princípio de todas as coisas é o que vai falar sobre o livro de Gênesis. Então, a gente já compreende, que a gente tem um livro, ele é o primeiro da Bíblia e ele vai falar tudo o que aconteceu no princípio. O que Deus fez no princípio? Qual o princípio? Que princípio nós estamos falando? Princípio de Deus? Sim, o princípio de Deus? O princípio de Deus, o princípio da criação, porque é isso que vai começar a falar o livro, né? Mas a gente sabe que é o princípio, ok? O princípio de todas as coisas, Deus vai colocar aqui para nós, dentro do livro de Gênesis, tudo o que foi que aconteceu. Vamos lá para a Bíblia, então? Deixa eu só dar as informações básicas aqui para a gente não precisar voltar. Então, aqui no livrinho de vocês está as informações básicas. O autor é Moisés, a data é 1440 a.C. O local que Moisés começa a escrever isso foi no deserto. Então, enquanto ele estava caminhando com o povo da saída do Egito, foi o momento que Deus começou a inspirar Moisés para escrever Gênesis. Então, ele estava no trajeto entre o Egito e a Terra Prometida e ele começa a escrever o livro de Gênesis, ok? E o alvo, né, desse livro é, então, o povo de Israel. É para que o povo de Israel tivesse os escritos, as histórias, o que Deus fez, ok?
E antes, deixa eu já falar aqui pra gente não... E a gente vai para Gênesis 1. E antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, como é que o povo sabia o que Deus tinha feito? Vamos conversar aqui para vocês entenderem o que eu quero perguntar. Eu acho que era mais um boca a boca, né? É isso aí. Uma história que o outro. É isso aí. Porque o que já tinha aqui, gente? Nós já tínhamos todo o povo de Israel, não tinha? Já tinha toda a linhagem de Abraão. Quando Moisés começa a escrever, Moisés está tirando o povo lá do Egito para levar para a Terra Prometida, 1440 a.C. Mas nós já tínhamos 2320 de história, de acontecimentos. Pensa, 2023 nós estamos hoje. Quanto já aconteceu nesses 2023 anos que a gente está vivendo aqui? Se a gente fosse tentar recontar a história, né? Desde o nascimento de Jesus até agora, quanta coisa a gente já colocaria nessa história? Pensa comigo. Já tinha 2320 anos que o mundo tinha sido criado pelo Senhor, que a terra tinha sido criada pelo Senhor, que o ser humano tinha sido criado. E só depois, então, desses 2320, Moisés começa a escrever. Então, nós já tínhamos todo o povo de Abraão, né? A linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos. Nós já tínhamos milhares e milhares de judeus que já estavam sendo escravizados lá no Egito, certo? Já tinha acontecido o dilúvio, já tinha outras nações ao redor. Se a gente depois puder fazer uma aula só sobre isso, eu vou ver se eu trago para vocês. Dentro desses, a Torre de Babel, já tinha acontecido tudo que nós vamos ler no livro de Gênesis. Tudo que está escrito no livro de Gênesis, não foi Moisés quem viveu. Vocês já pensaram nisso? Moisés não passou por nenhuma dessas situações que ele escreve no livro de Gênesis. Nenhuma. Ele não viu a Torre de Babel, ele não participou do dilúvio, ele não viu os descendentes de Noé, ele não viu Abraão, ele não, sabe assim, ele não conviveu com essa turma. Nesses 2.320 anos, Moisés não estava com esse povo de Israel. Ok? Moisés nasce e ele vai para onde? Para o palácio de Faraó. E lá ele foi criado, lá ele foi ensinado e ele só sai para se encontrar com o povo dele, com o povo de Israel, já para o momento praticamente da libertação. Ok? Então Moisés não viveu esses 2.320 anos que ele vai escrever no livro de Gênesis. Então ele tem que ser inspirado mesmo pelo Espírito Santo para escrever tudo que ele vai deixar aqui para nós. Por isso que a gente que nasceu de novo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém falar para vocês a frase assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, vocês digam, não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem uma vírgula, não tem um que, não tem um a que não seja inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Então, já põe isso aí também na memória de vocês. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, Moisés vai começar a retratar para nós essas histórias baseadas justamente nessa inspiração que Deus está dando para ele. Então, por isso que algumas coisas nós vamos perceber dentro do livro de Gênesis que aparentemente parecem não fazer sentido para nós, ou até para Moisés, né? Imagina alguém escrevendo uma história que aconteceu há mais de 1000 anos atrás, Deus inspirando ele a escrever. Imagine você, se Deus começa a te dar uma inspiração de algo que aconteceu 1500 anos atrás. Como é que será que você vai escrever isso? Entende? Então a gente tem essa questão da soberania de Deus, da maneira de Deus lidar com a vida de Moisés para que ele fosse então esse autor desses primeiros livros. Moisés só vai fazer parte daquilo que ele está escrevendo a partir de que livro? Do Êxodo. Ok? Aí sim, Moisés já é o ator principal, porque Deus então está chamando para tirar o povo que está escravo no Egito e levar para a Terra Prometida. Aí ele está fazendo parte dos acontecimentos. Mas todo o livro de Gênesis, ele vai contar inspirado pelo Espírito Santo. Não há nada dentro do livro de Gênesis que não tenha sido, então, escrito por Moisés debaixo de inspiração espiritual. O próprio Espírito de Deus ensinando. Vamos lá, então? Gênesis 1. Eu quero ler o primeiro capítulo aí com vocês, para a gente dar um início
desse livro. Vamos lá. É um pouquinho comprido, mas a gente vai ler aqui esses primeiros só para a gente ter uma ideia desse contexto geral aqui, ok? Gênesis 1 diz assim, eu estou na versão NVI, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, e passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu, sob o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Vamos parar aqui, que eu quero fazer essa primeira parte para depois a gente entrar na segunda. A primeira coisa que nós já refletimos semana passada e que eu queria refletir de novo aqui com vocês é o versículo 1 e o versículo 2, ok? Então eu vou de forma talvez mais simples hoje, né, do que a gente falou um pouquinho, para a gente dar continuidade, mas eu queria falar. Queridos, a palavra de Deus diz que Bereshit significa no princípio, o princípio, ok? Então o livro começa no princípio. Deus criou céus e terra. O que Deus criou primeiro? Os céus. Os céus, ok? E depois ele cria a terra. Então, o primeiro princípio que a gente já precisa gravar, isso precisa ser quase que o marca-texto do início da história de Deus ou da vida de Deus para nós. Deus criou primeiro os
céus, ok? Então, céus fala de lugar espiritual. Céu fala de natureza de Deus. Céu fala de coisas espirituais. Quando a gente fala de anjo, onde os anjos estão? No céu. Quando a gente fala do trono de Deus, onde o trono de Deus está? No céu. Quando a gente fala de ir, morar com Deus, onde a gente fala que a gente vai morar? No céu, ok? Então, céu fala de coisas espirituais, fala de coisas de Deus, fala de coisas onde Deus está, fala de coisas que Deus criou primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: Deus criou os céus. Então, Deus criou primeiro tudo que é espiritual, ok? Então, a gente já precisa gravar isso, deixar aí na mente. Depois, ele cria o quê? Terra. A terra. Então, segundo plano, ou não muito menos importante, Deus cria a terra. E aí o texto começa a discorrer para nós a respeito do que acontece a partir do momento que Deus então cria céus e terra. Deus cria algo ruim, gente? Não, jamais. Passe na sua mente que Deus possa criar alguma coisa ruim, algo defeituoso, algo que não seja bom, algo que não seja bonito, algo que não seja perfeito. Deus jamais vai criar algo que não seja bom e perfeito, ok? Só que a gente tem um versículo aí em seguida, depois de no princípio criou os céus e a terra. O que vem depois, no segundo versículo? Terra sem forma e vazia. O que está sem forma e vazio? O céu continua igual? Sim. Fala alguma coisa aí? Não, né? Então diz que a terra se torna ou está, sem forma e vazia. E o que tinha sobre a terra? Sobre a face do abismo aí que fala? Trevas. O que são trevas? Escuridão, ok? Noite, preto, escuro, negro, Tudo isso que é escuro, que é sem luz. A palavra de Deus diz que era a terra sem forma e vazia. Ué, mas um versículo antes, a gente leu que Deus criou céus e terra, não foi? Deus ia criar algo sem forma e vazio? O que aconteceu aqui então? Deu um chute na terra, O céu continua do mesmo jeito, mas fala que a terra então se torna sem forma e vazio. Os historiadores, eles costumam falar, os grandes teólogos, historiadores, isso não é teoria minha, tá? Eu li e depois fui pesquisar, ok? Então, não faz sentido, O primeiro versículo, Deus falar que Ele cria céus e terra, e se a gente sabe que o nosso Deus, Ele é bom e maravilhoso, criar algo que no segundo versículo já está sem forma e vazia. Quantos anos mesmo já tinha de humanidade quando Moisés escreveu? 2.320. Então quer dizer que o livro de Gênesis, ele não tem muito uma cronologia de dias. Sabe assim, hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo, depois de amanhã aconteceu aquilo. É isso que está acontecendo dentro do livro de Gênesis? Não. Se Deus fosse escrever, fosse dar para Moisés escrever 2.320 anos, quanto seria de livros, de capítulos e versículos do livro de Gênesis? Ok? Muito. Então Deus faz um grande resumo do que é mais importante, que Ele quer que eu e você saibamos. Então do versículo 1 para o versículo 2, os grandes teólogos e historiadores dizem que existe um hiato. O que é um hiato? Um hiato é um período de tempo que ninguém sabe dizer quanto tempo foi, ok? E aí os cientistas, os historiadores e tantas outras pessoas tentam criar teorias a respeito desse ato. E para os espirituais, lembra que eu falei que só quem nasceu de novo pode então compreender as coisas de Deus? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente acha exatamente o que aconteceu aqui, ok? Que é o quê? A queda de Satanás, ok? Porque vocês acham que Satanás só aparece lá no Éden, no dia já de falar com Eva? O que vocês acham? Ok? Ele já era um ser maligno, ele já era um ser celestial caído. E nós temos esse texto. Eu não vou ler agora para a gente não perder o foco do que eu quero falar aqui com vocês em Gênesis 1.
Mas nós vamos voltar, tá? Nesse ato. Eu vou mostrar o texto bíblico para vocês, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, que fala da queda de Lúcifer, ok? Ele se rebela no céu, há uma grande rebelião e ele cai com quantos anjos? 1/3. Quanto é 1/3, gente? De milhares de milhares de milhares de anjos criados por Deus. Foram muitos, que são os chamados para nós hoje demônios, ok? Então Satanás cai do céu, faz essa rebelião lá, e a palavra em Ezequiel e Isaías transcreve para nós como foi a queda de Lúcifer. Ele cai. Então entre o versículo 1 e o versículo 2 acontece o quê? A queda de Lúcifer. Por isso que a terra se torna Qual é a teoria mais conhecida aí na ciência a respeito do que aconteceu na Terra e que tudo se destruiu? O meteoro matou os dinossauros. O Big Bang. O Big Bang. Quem já ouviu aí falar do Big Bang? Big Bang a gente estuda na escola, né? Mas Deus criou o céu e a terra e não criou os animais. Deixou a terra paradinha até... Então, como o texto não mostra para nós o que tinha antes, eu costumo dizer que eu prefiro não ficar inventando história, entendeu? Mas eu posso acreditar que os dinossauros eram dessa época? Sim. Posso, por que eu não posso? Eles não existiram? Existiram, não existiram? Não tem fósseis, ossos, são datados de quantos mil anos, não tem isso. Eu posso acreditar que entre o 1 e o 2 eram os dinossauros? Deus só foi criando as coisas depois que ela era sem forma e vazia. Isso, o texto está dizendo, a terra então, depois da queda de Lúcifer, ela se torna sem forma e vazia. Houve uma grande destruição. Porque imagina esse meteoro E eu posso caindo. pensar também que antes de Lúcifer cair, antes de ter a queda, que a terra era boa, bonita, Sim, perfeita. mas eu acredito, pelo Deus que nós conhecemos, Deus não ia fazer nada imperfeito. Nada Talvez sem era Deus. até melhor do que ele criou depois. Desculpa, fala, Paulo. Tinha os animais, só tinha os dinossauros. Então, eu não quero dizer que tinha, entende, gente? Não vamos tentar pôr no texto o que não tem no texto. Nós estamos numa aula bíblica, certo? Então, eu não quero ficar conjecturando, mas o texto está me dizendo que Deus cria céus e terra perfeito, e eu tenho certeza disso. Mas que, em seguida, quanto tempo? Não se sabe. A terra se torna sem forma e vazia. E aqui, gente, agora eu vou pôr a minha, aí tem a minha teoria, ok? Por que Deus vai escrever Gênesis 1 e 2 dessa forma para nós? Deixando esse ato sem se saber o que tem. Primeiro, não havia então importância para nós sabermos como era o antes, mas sim quando Deus então vai decidir criar vida de verdade na terra, ok? O ser humano então Deus fala assim, bom, aqui eu não preciso porque não há vida humana, não há história para se contar para esse povo. Lembra Moisés que está escrevendo para o povo de Israel? Para que eu vou gastar palavras para dizer algo que eu não preciso contar? Ok? Mas a gente percebe nitidamente no texto o hiato, o que acontece e a terra se torna sem forma e vazia. Outra coisa, o texto bíblico, isso eu vou tentar trazer depois para a gente, a lousa aqui para frente, para eu tentar ir fazendo esses paralelos com vocês, porque eu gosto de explicar dessa forma, porque a gente consegue compreender que o texto bíblico, ele não está falando só o literal, ok? Mas o texto bíblico sempre vai ter uma aplicação espiritual. Sempre. O texto bíblico, ele sempre vai ter, primeiro, isso aqui depois a gente vai também falar, primeiro, a minha interpretação precisa ser qual? Literal. Essa é a primeira experiência que eu preciso ter com o texto bíblico. Então, sempre que eu ler um texto dentro da Bíblia, eu preciso primeiro ler ele de forma literal. O que é literal, gente? Do jeitinho que ele está escrito, ok? Então, aconteceu isso, nisso, com essa pessoa, dessa forma, e ele morreu, e ele lutou, e aconteceu. É o literal, ok? Mas se Deus é um ser espiritual, e Ele está deixando um livro, histórias, acontecimentos, para que eu entenda algo a mais, ok? Como um ser espiritual que nós somos, então Deus tem uma aplicação para nós espiritual do texto, certo? Vamos voltar para cá. Então, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 está dizendo o quê? Como Adão e Eva foram criados, gente? Gênesis 1:1, perfeitos.
certo? Deus cria algo imperfeito? Não, certo? Então a primeira aplicação que eu conseguiria fazer aqui, Deus cria tudo perfeito. O ser humano foi criado perfeito, ok? Nós vamos ver isso no restante do texto aqui. O que acontece com a queda do homem? Ele se torna, Vira trevas. ok? Sem forma e vazio. Não é isso que acontece com o homem? Ele se torna sem espírito, nós vamos entender isso, mas tá vendo a aplicação aqui que eu estou querendo mostrar para vocês? Ó, em 2 versículos, Deus está dizendo para nós que Ele cria tudo perfeito, mas em seguida, por causa do diabo, do nosso adversário, tudo se torna um caos. É isso que acontece aqui. A palavra, se não me engano, no original hebraico é caos. Essa terra se torna um caos. Não lembro agora a palavra no original do hebraico, mas é isso que está querendo dizer. Então, quando nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Satanás consegue então inserir o pecado no mundo, que o ser humano se torna um caos, sem forma e vazio. E aí Deus vai continuar dizendo o que Ele vai fazer. Qual é a primeira coisa que Deus faz quando nós aceitamos Jesus, gente? Versículo 3. O que tinha em nós? Trevas. Mas agora tem luz. Ok? Não dá para escrever isso. Entendeu? Então, mas não precisa, entende? Ó, é um entendimento. Prestem atenção sempre nisso. O que precisa ser gerado dentro de nós com as aulas? Entendimento. Então, se você não entendeu, ele bugou. Essa é a palavra que a maioria dos jovens usam hoje, né? Bugou. O que é bugou? Minha mente não conseguiu captar o que você está falando. Vamos entender? Vamos entender. Entende? Não saiam daqui sem entender o que eu estou falando. Ainda que de maneira superficial em alguns momentos, ok? Mas eu quero que o entendimento aconteça. Eu estou falando de 2 versículos, tá? Então vamos criar entendimento, para que depois vocês possam fazer anotações. Aí pega em casa, escreve o versículo, escreve o que vocês entenderam, deixa o Espírito Santo ministrar a vocês. É assim que a gente estuda a Bíblia, é assim que a gente lê o texto bíblico. Por quê? Porque aí ele tem vida para nós. Elisângela, mas sem a ajuda de um professor, a princípio eu não sei. É isso, por isso nós estamos aqui. Vocês acham que há 5, 7, 10 anos atrás eu sabia o que eu estou falando aqui agora? Não, a gente vai lendo e o Espírito Santo e livros e outros professores vão nos ajudando a compreender e a gente está aqui então repassando. É isso que eu quero. As informações que hoje eu tenho sobre a palavra, elas vão sendo repassadas. E daqui a algum tempo, o que tem que acontecer? Vocês precisam repassar, ok? Conversas. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós então nos tornamos sem forma e vazio por causa do pecado e Deus diz a primeira coisa: haja luz. Então, quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, quando nós ainda éramos pecadores, o que acontece instantaneamente conosco? E disse Deus: haja luz. E o que acontece? Houve luz. Uma das coisas que eu queria falar aqui com vocês também, gente, Deus deixa um princípio extremamente importante para nós aqui. Tudo foi criado através do quê? Da palavra. Da fala de Deus, ok? Deus podia, né? Ele pensar luz, sem falar, ó. Podia ou não podia? Sim. Deus podia. Deus podia ou não podia? Ele podia criar tudo num estalo, se ele quisesse. Podia ou não podia, pelo poder que ele tem? Ele não precisava ter dias para criar toda a natureza, tudo que ele criou. Precisava? Não, ele podia dar um estalo de dedos, né? Como os mágicos fazem, pegar uma varinha de condão e dizer: apareça. Não podia? Mas o que Deus decidiu fazer para nos mostrar um princípio paralelo, espiritual. E ele é extremamente importante. Se tem algo que talvez seja mais importante dentro de toda a palavra, por isso que a gente fala palavra. A palavra de Deus precisa ser a palavra do homem. Ok? Então, o que Deus diz é o que eu devo dizer. O que Deus pensa e deixou escrito é o que eu preciso
pensar. Então Deus já coloca nos primeiros versículos da Bíblia para nós grandes princípios. Por isso que eu falei, se a gente entender o livro de Gênesis, a gente vai entender todo o restante da Bíblia, porque ela está baseada nisso. Então, o primeiro princípio que Deus cria no versículo 3, depois que tudo se torna um caos, é que tudo vai se tornar de novo perfeito e maravilhoso por causa da palavra. Então, se tem uma coisinha, gente, no nosso corpo humano, que ele é extremamente importante, é a nossa fala. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então tudo que eu falo diz respeito àquilo que Deus deseja que eu fale. E o inverso também é verdadeiro, ok? Se eu uso a fala para dizer algo contrário ao que Deus diz ou ao que Deus quer que eu diga, o que eu estou fazendo com o instrumento que Deus me deu? Usando ele de forma errada. Então Deus nos ensina que para Ele criar, gerar todas as coisas, Ele usa a sua palavra, ok? Nós então precisamos entender esse princípio para que tudo que a gente deseja, e aqui eu não estou falando de misticismo, ainda que a gente possa levar para o lado espiritual, ok? Mas tudo tem a ver com a palavra, aquilo que sai da minha boca, ok? O que é que você tem falado? A tua palavra gera. A apóstola Valnice Milhomens, tem um videozinho dela que eu vi agora recentemente, inclusive, ela diz assim: o que você quer gerar na sua vida? O que você deseja para a sua vida, para a sua família, para o teu trabalho, para a tua vida espiritual? É o que sai da tua boca. Então, se você usa a sua boca para, falar palavra torpe, se você usa a sua boca para falar coisas que não condizem com a palavra, se você usa a sua boca para amaldiçoar algumas coisas na sua vida, para dizer que não vai dar certo, para dizer que eu não vou conseguir, para dizer que eu não sei, que eu não posso, tá saindo, Percebem que quando Deus começa a criar, Ele fala e o som sai, né? E o som, aí, gente, entra uma outra, eu não vou nem conseguir, talvez, explicar isso para vocês, porque vai além do meu conhecimento de explicar. Estou falando de ciência, estou falando de física. O som, a emissão de um som, de uma onda sonora, é um negócio tão poderoso que a gente não tem nem noção do que acontece no ar. Sabe, agora aqui, conforme eu estou falando, as ondas sonoras que estão saindo da minha boca, elas têm assim um poder, uma ação de produzir algo que a gente não tem ideia, entende? Então, falar, gente, cantar, usar a boca e o som que sai da nossa boca, ele tem poder, ok? Tiago fala que a nossa boca ela tem poder de vida e de morte. Exatamente. E a gente vai ver isso ao longo da palavra, nos textos que a gente vai lendo, vocês vão perceber muito isso, ok? Então Deus nos ensina um princípio poderoso. Da boca de Deus sempre vai sair algo criador, algo que produzirá algo poderoso. E nós precisamos aprender esse princípio com Deus. Seguindo aí, então, no versículo 3, ele diz, haja luz. Então a primeira coisa que precisa acontecer sobre as trevas é luz, não é isso? Versículo 4, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, outra coisinha que eu quero que vocês grifem aí. Então, Deus diz que cria a luz, é a primeira coisa que Deus cria, depois que o caos está estabelecido, cria a luz, e Ele então consegue fazer separação entre luz e trevas. Então, agora eu tenho uma separação, aonde tem luz, e aonde tem trevas, tem trevas. Aí agora a gente tem dois lugares na terra para estar, vamos dizer assim, só para a gente entender. Deus então faz separação de luz e trevas. Aí ele segue, O que Deus fez no versículo 5? Deus chamou a luz de quê, gente? Dia. E as trevas? Noite. Então, dia e noite tem a ver com o quê? Na Bíblia, Deus cria isso e diz que o dia vai se chamar, a luz vai se chamar dia. E as trevas vão se chamar
noite. Outro princípio. Então, todas as vezes que a gente lê textos dentro da palavra de Deus, em que fala de dia, luz do dia, o dia, durante o dia, tá se falando de luz, de lugar que tem luz. E todas as vezes que eu perceber textos ou que eu ler textos que está dando uma conotação, está dando um entendimento para mim de noite, o que eu posso levar para dentro da palavra? Que está falando de trevas. Se nós pegássemos textos aqui bem fáceis, tipo assim, que haja dentro de vós a luz de Cristo, que a luz de Cristo brilhe dentro de vocês, e tantos outros versículos que a gente vai perceber, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Vários textos vão trazer para nós esse entendimento do que Deus disse que Ele estava fazendo. Então Deus disse que o dia se chamaria, que a luz se chamaria dia, e que a noite, que as trevas se chamaria noite. Deus deu um nome, gente, para a luz e para a noite, ou para a luz e para as trevas, ok? Dia e noite. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Vamos seguir? Sim. O versículo 5 mesmo, olha lá. Deus chamou a luz dia e as trevas Ele chamou noite. E passaram-se, o que, gente? A tarde e amanhã. Esse foi o primeiro? Ué, o dia de Deus só tem tarde e manhã? Vamos ver outros versículos que ele fala aqui, a mesma coisa? Olha lá, versículo 8. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E se vocês continuarem lendo, que a gente já leu, eu não vou perder o tempo de novo, todos os dias da criação, Deus diz, e passaram-se tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. Deus não cita passaram-se a tarde, a manhã e a noite. Porque para Deus não existe? Não, noite. Em Deus não há noite. O que não tem em Deus? Trevas. A do Rê tem escrito noite. Tem? A NTLH. Passaram-se o que A aí? noite, nos versos finais, eles falam, a noite passou e veio amanhã, e assim foi o terceiro dia. Nossa, tradução toda aí na tradução. linguagem de hoje, essa foi ruim. Aqui está falando. e aí, Passaram-se a noite e o dia e foi o primeiro dia. Na versão Na linguagem de NTLH aqui. Na linguagem de hoje. Não, Então, ele assim, não fala nem disso. a tradução dessa Bíblia tem a ver com o entendimento de quem está lendo, gente. Lembra? Tá? Então, tem problema? Não. Mas tem problema? Tem. Já Por tá quê? entendendo Porque o errado. entendimento vai ser diferente de quem está lendo? Se ele tiver só essa Bíblia para estudar ou para ler, ele vai ter esse entendimento que nós estamos tendo nas outras Bíblias? Então, a tradução de uma Bíblia faz diferença? Tá? Então, assim, eu costumo dizer que você pode ler qualquer uma, de verdade, mas que as mais próximas do original é melhor, ok? Tá? Então, a gente tem que tentar, ou ter mais de uma, como que tá aí? Tarde, manhã, pega o... se vocês quiserem olhar na Bíblia de vocês, aproveitem. É o C da noite também. Também tá noite aí? Qual que é a sua versão, amada? Olha aqui. A minha também é à noite. A dela, é porque a sua é igual a do Rê. É NTLH? Ah lá, é a mesma. Mas a NVT, Como que tá aí? O dia e a noite também? Não, a minha não tá de manhã. Eu também não sei não, só tarde. Hã? Tarde de manhã, porque é Almeida, né? Vê aí, o Paulo, de verdade. a das crianças. É a dela que ela é a mesma que ela tá. É tarde, manhã ou tá? O dia e a noite. Juntos formam o primeiro dia. É mesmo? Eu nem lembro como que tá a leitura, mas vamos olhar. A NVT também tá assim, a minha. Noite e dia? Gente, então vamos lá. No original, posso garantir para vocês, tá bom? Qualquer coisa eu pego um trecho da Bíblia do hebraico pra gente ver e eu falo as palavras que estão lá para vocês verem. Não há noite na criação, ok? Por que que não há noite? Porque em Deus não há trevas. Deus não cria nada com trevas. As trevas estavam na terra por causa de Satanás e seus anjos e, né, dessa questão da destruição. Mas em Deus não há trevas, não há noite. Esse é o entendimento que a gente tem que ter.
tá bom? Então, Elisângela, eu preciso trocar a minha Bíblia? Não, mas eu preciso ter o entendimento do que está sendo dito, e tá tudo certo, ok? O outro versículo já fala, e ouve tarde e manhã. Aí começa tarde. Mas o útil. Deus chamou o firmamento de céu e ouve tarde e manhã. Por isso aconteceu no segundo dia. Só o primeiro. Tá, então acho que só o primeiro que está falando de dia e noite, luz e trevas, acho que é isso que você leu aí, tá? Depois eu vou até dar uma olhada lá, mas deve ser isso. Mas assim, preciso mudar minha Bíblia? Não, os estudos aqui não precisa. Mas se vocês depois puderem comprar uma segunda para deixar em casa, para ler no paralelo, gente, estudar a Bíblia é assim, se eu puder pegar, na internet tem, se vocês quiserem, não precisa comprar. Mas pega assim, deixa eu ler esse texto que eu estou estudando aqui na Bíblia, em várias versões, em outras O versões. aplicativo da Bíblia, ele dá todas Coloca as no versões. Google, eu quero Gênesis 1, capítulo 1, na versão, em todas as versões da Bíblia. Vai aparecer todas ali, e aí você pode ler, O site, ok? o site Bíblia Online deixa você mudar Para as vários. versões. Hoje em dia tem muito recurso. Dizer que você não vai estudar porque não tem recurso é bobagem, né? Porque tem É bom recursos. fazer isso, porque às vezes eu estou lendo nesta Bíblia, eu acho ela é bem difícil, eu acho ela mais complexa. Aham. Aí eu leio, lá em casa tem várias, eu pego essa daqui, ó, que é uma linguagem mais simples, É mais fácil. e aí me traz clareza no texto que eu não estou entendendo. Sim. É por isso que as versões elas são boas, né? Eu não preciso ficar comprando 10 Bíblias, mas eu preciso pelo menos aí ter umas 2 ou 3 não compradas, mas eu preciso analisar o texto para ter uma compreensão melhor sobre ele. Só no primeiro versículo aqui, fala de noite e dia, Aham. que aí forma o primeiro dia, depois é tudo tarde e manhã. Mas a NTLH não. Essa daqui fala a noite em toda. Mas essa tradução, que é a da irmã e a do rei, tem a conotação de ser mais simples. fácil para quem está lendo, novo convertido. Sabe assim? Para ele ler e ele lê a Bíblia. Ele não está estudando, ele está lendo. Então, para ele tá bom. Entende? É isso. Essas Bíblias que vão tentando simplificar, é isso que elas estão tentando fazer. Fazer com que aquele que é neófito consiga ler a Bíblia e entender o que está escrito. Ó, o literal, depois que a gente vai estudar, não é isso? O literal eu preciso. Então, quem está lendo lá a criação, está vendo que houve dias, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6 e o 7º, ok? É isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. Mas quando a gente vai se aprofundar, aí sim, eu preciso ir para a essência, eu preciso entender o que Deus está dizendo. Então, em Deus não há trevas. Semana passada eu até li o texto de Apocalipse junto com a galera para mostrar uma outra questão aqui. E em Apocalipse, nos últimos capítulos, diz uma coisa muito interessante para nós lá também. Diz que não haverá mais noite. Ok? Depois que Jesus voltar e que a terra for restaurada e acontecer tudo o que acontecer lá no Apocalipse, a palavra de Deus diz que não haverá mais noite. E a palavra fala, porque a luz é o próprio Deus. Entende, gente? Então, na eternidade não tem noite. Não tem noite. Como é que a gente dorme? Não sei. Não vai ter sono. Não sei. Entende? Vai. Né? Não sei. Eu preciso dormir, gente. Entende? O que isso mostra para nós? Essas coisinhas que eu acho muito interessante na palavra de Deus. O que isso mostra para nós? Como será que era no Éden com Adão e Eva? Eles dormiam, né? Será? A Bíblia não conta para nós, né? E não fala que tinha noite. Eles não descansavam. Não, sim, não entra nesse assunto, porque senão fica mais difícil de descanso. Não, mas Né? eles não dormiam no literal, sei, eles descansavam. Talvez, assim como Deus descansou. Talvez a Dai está falando assim, eles não descansavam. Pensar em descanso, gente, é uma palavra extremamente complicadíssima, nós vamos entender na Bíblia. Tá? Descanso tem uma outra conotação, tá? Mas pode ser que Adão e Eva realmente encostavam numa árvore, né? Em algum... E tinha solitude ali, né? Descansavam, fechavam o olho, tinha aquele descanso do corpo. Mas o corpo, gente, deles era um corpo perfeito, que vai ser o nosso corpo glorificado. Será que já é suficiente para uma noite inteira? Percebem? Não sabemos. Porque né? Jesus está... Vamos pensar em Jesus glorificado? Desde o dia em que Jesus ressuscitou e que ele subiu aos céus, ele dorme, gente, lá do lado do Pai?
Jesus tem um corpo glorificado e vai ser o mesmo que a gente vai ter. Então a gente pode pensar que a gente não vai dormir? Podemos. Dormir é só aqui, que é esse cansaço. O quê? Essa fadiga. O pecado faz a gente ter fadiga. Tá tudo certo, né? Meu irmão, não sei não, mas vamos lá. Vamos continuar aqui, gente? Vamos continuar? Agora nós vamos então entrar. Vocês entenderam a questão da noite e do dia, da criação, do que Deus fez até o 5º, 6º dia. Vamos entrar agora no restante, que acho que dá pra gente terminar esse capítulo. Versículo 26, né? 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de quê, gente? De alimento. Então nós éramos para ser o quê? Vegetarianos. Ok? Deus não institui a alimentação de Adão e Eva com animais, tá? Não existia. Deus está dizendo como é que era a alimentação para o ser humano quando Ele o criou, como Ele o desenhou. O que Deus diz então aí, gente? Versículo 29, vou ler de novo. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Os animais também não eram carnívoros, ok? Não existia animal carnívoro no Éden, ok? Eles não se comiam, tá? Era também, eles se alimentavam também de frutos, de vegetais e de tudo mais, ok? E disse, versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Vou continuar. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. E no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, a palavra de Deus diz que durante 6 dias, Deus criou todas as coisas. O homem foi criado no 6º dia, ok? É o que a palavra está dizendo aqui para nós. E no 7º dia, o Senhor descansa e o Senhor santifica esse 7º dia. Lembrando aqui para vocês, e já deixando claro, e isso fica aí também gravado no caderno de vocês, que a gente vai relembrar. Deus não contava os dias como nós contamos hoje. Quantos anos tinha aqui antes de Cristo, gente? Na criação, hoje, 5.783, ok? Então, não existia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não existia. Isso foi criado, o calendário gregoriano, os dias da semana como a gente tem hoje, agora, século alguma coisa, 13, 14, 15, ok? Tira isso da mente de vocês, ó. Arranca. Quando se fala de Antigo Testamento, a gente não conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem. Vocês vão perceber que essa conta não bate, tá? Não bate essa conta. E não tem também os meses como a gente está acostumado hoje, que é o calendário gregoriano, ok? Que foi criado aí no século alguma coisa, 1500 alguma coisa, ok? Não é. Então não é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, não é. Então arranca da mente, a gente vai entender a palavra de Deus, vocês vão compreender que Deus é muito mais simples do que a gente fica tentando imaginar.
Então, quando Deus está dizendo que no primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo dia ele fez outra, no terceiro outra, no quarto outra, no quinto outra, no sexto outra, no sétimo outro, ele está dizendo dias, certo? Ó, dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a partir daquele momento do haja luz, ok? Deus está criando a cada dia, tarde e manhã, algo. Então ele não disse que era na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não, ele não está dizendo isso na Bíblia? Naquela época não tinha, então não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que existe um dia determinado para cada coisa, e no sexto dia, depois de que tudo estava pronto, gente, tudo? Já tinha criado o céu e a terra, os luminares, que a gente não leu todos os versículos, mas os luminares, os animais, a água, o firmamento. Depois, se vocês quiserem olhar lá, é legal que tem água em cima do firmamento e tem embaixo do firmamento tem água. Ixi, tem água? Não, tem água no céu mesmo. Não, tem água lá. Tem nuvem, a mas água eu só estou evapora. levantando isso aqui para vocês pensarem, tá? Deus está dizendo águas e águas. Ok? E tem um versículo, se não me engano, que fala assim, do trono de Deus flui o quê? Rios de água. Mas do trono de Deus também vai fluir um rio, né? Que vai passar, né? Não tem esse texto? Opa, então no trono de Deus tem água? Entende? Isso são deixas que a gente vai estudando ao longo da Bíblia e vocês vão percebendo. Então existe água lá em cima. Não me pergunte como. Deus separou através do céu, do firmamento. Ele colocou água lá e colocou água aqui. Aqui ele falou que virou mares, né? A terra seca aparece e fica o mar e está tudo certo. Lembrando também algo muito importante aqui que a gente vai entender depois nas separações das nações. Quando Deus criou todas as coisas aqui, e ele disse assim, ajuntem-se a terra seca e, né? Não, os mares, né? Vamos pegar o versículo só para não falar besteira, gente. Versículo 9, ó. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Então Deus decide juntar as águas que estavam embaixo do firmamento para que aparecesse a terra, a parte seca. E essa parte seca ele chama de terra, ok? Que é onde o ser humano, aí ele manda criar a vegetação, as árvores nessa parte seca. Historicamente, cientificamente, tá lá para a ciência, para vocês pegarem livros de história, livros de ciência e olhar como era o início da Terra, gente. Alguém já ouviu falar como era o início da Terra? A tal da Pangeia. Vocês já ouviram falar? Cliquem lá no papai Google e coloca assim, Pangeia. É assim mesmo, escreve, tá? Vocês vão ver que a Terra, a parte seca, era uma só. Ok? Então, toda a terra que a gente vê hoje espalhado, continente asiático, continente americano, América do Sul, a Malásia, era tudo uma coisa só. Ok? As partes foram se separando com o quê? Com os terremotos, as placas tectônicas, aí ela foi se espalhando, separando. Então, o Brasil encostava na África, a África encostava lá na América, lá na Ásia, ok? Então a Pangeia, isso é cientificamente, tá, gente? Estou falando coisa da minha cabeça aqui não. A Terra era uma só, era uma parte só, ok? E era aí que Deus criou vegetação, e pôs o ser humano. As coisas foram se separando depois, a gente vai entender um pouquinho dentro depois de Êxodo, a gente vai entender essas nações e aí esses espalhados, né, para onde essa galera foi aí, por isso que a gente tem tantos povos que descendem todos. Alguém aqui acredita que nós não viemos de Adão e Eva? Tem alguém aqui que acredita na teoria da evolução, né, Darwin, tem alguém aqui? Porque se tiver não tem problema. Ok? A gente vai estudar e a gente vai entender. Mas acho que não, né? Acho que vocês nem conhecem essas teorias. Se alguém achar que vem aí do macaco, que foi evoluindo e crescendo, e virou ser humano, rola não. Jesus criou aqui para nós, né? Adão e Eva, e tá tudo certo. Vamos lá, mais 5 minutos. Eu queria entrar no façamos, mas nós vamos entrar no homem semana que vem, então. Vamos voltar aqui para o livrinho, só para eu então falar essa primeira parte.
E a gente vai entrar semana que vem no homem. E eu vou explicar esse homem sendo criado, como é que ele foi, e né, o que nós somos, e essa Até imagem e porque semelhança aqui de Deus. não criou ainda. Hã? Até porque aqui não criou ainda. Aqui só projetou, né? Aí no livrinho de vocês, 1.2, vamos aprender a lidar com esse livrinho aí, né? Que a gente vai em todas as lições trabalhar com ele. Então aqui, ó, 1.2, tá? Nós lemos o 1.1, que eram as informações básicas, e agora temos aí 1.2, que é o esboço do livro, que o livrinho aí fala para nós. O que é o esboço? É como se fosse, então, o que eu vou encontrar nesse livro aqui que eu estou estudando, ok? Então, de um lado, nós temos fatos, está aí no quadrinho de vocês, e do outro lado eu tenho foto. O que o autor aqui desse livrinho de escola bíblica quis mostrar para nós? O que são acontecimentos e o que são, sabe um retrato que eu tiraria em pedaços de Gênesis? Então, a gente tem a foto e a gente tem os fatos. O fato aqui que a gente vai encontrar dentro de Gênesis é a criação, que a gente falou bastante hoje, a queda, que a gente vai falar semana que vem, o dilúvio e Babel. Então, são 4 fatos muito fortes dentro do livro de Gênesis, ok? E quais são as fotos? O que a gente poderia deixar emoldurado para nós dentro do livro de Gênesis? Então, a gente tem Abraão, Isaac, Jacó e José, que vai ser justamente depois que o dilúvio acontece, a gente então tem esse desenvolvimento muito maior, né? O livro de Gênesis é do capítulo 12 até o capítulo 50, é praticamente Abraão, Isaac, Jacó e José. Então a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 11 um grande resumo para nós de criação, queda, dilúvio e Babel. Certo? Em 11 capítulos Deus resume praticamente, 2.000 anos de história, 1.500 anos. Ele resume 11 capítulos. Quando já chega no capítulo 12, a gente vai ver Abraão sendo chamado, depois vem a história de Isaac, Jacó e José. E aí termina o livro de Gênesis com esse povo todo lá de Jacó, os filhos de Jacó, né, os 12 filhos de Jacó, José sendo rei lá, né, no Egito, mas eles já se tornando escravos de Faraó. Então o livro termina, dá esse desfecho. Então do capítulo 12 ao 50 a gente tem esse chamado de Deus para essa família de Abraão e que vai culminar então com essa saída do Egito depois, ok? Então essa é a foto que a gente tem do livro de Gênesis. 1.3, Gênesis em uma sentença. Esse trechinho aqui do 1.3, ele vai ser como se fosse o grande resumo da nossa lição. Então, se você quiser grifar, se você quiser circular, esse vai ser o resumo da nossa lição, vocês vão perceber lá no final. Deus demonstra o seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. Então, se eu pudesse resumir em uma frase o livro de Gênesis e a nossa lição, esse seria: Deus demonstra o seu amor por meio da criação, do juízo, que vai falar da queda, a gente vai ver semana que vem, e da eleição de um povo através de Abraão, que esse povo que vem de Abraão seria o povo que Deus vai usar para se mostrar, revelar. Vamos usar a palavra que está aqui. Deus vai se revelar para toda a humanidade que já está morando nessa grande terra que nós conhecemos hoje, através de uma família, que é através da família de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus chama essa família e diz: é através de vocês que eu vou me revelar. É a mesma coisa que Deus faz através da igreja hoje. A gente vai ver esse paralelo quando a gente estiver falando, ok? Deus escolhe homens e mulheres que agora são filhos e filhas dele para se revelar para as pessoas nessa terra. Deus deseja andar conosco, falar através de nós, tocar através de nós. Deus deseja se revelar a outras pessoas através de cada ser humano. Essa é a forma que Deus desejou, né? Porque ele poderia mandar anjos, não poderia? Poderia ou não poderia também? Poderia, né? Mas ele não quis. E ele disse: não, eu quero homens que vão ser criados à minha imagem e à minha semelhança, para justamente ser como eu sou. Então Deus cria o primeiro casal, a imagem e semelhança dele. Infelizmente, semana que vem a gente vai ver, não dá muito certo.
Mas Deus já mostra o seu amor de novo através do juízo, e esse juízo ele é poderoso, a gente vai ver lá em Gênesis 3. E depois, então, Deus decide, através dessa família que ele escolhe, e nós vamos ver por que ele escolhe Abraão, por que ele chama esse homem Abraão. Vocês acham que foi por acaso que Deus chamou Abraão? Não foi por acaso, ok? Tem um porquê, a Bíblia mostra isso para nós claramente, a gente vai ler lá. Então, Deus chama esse homem Abraão para ser esse grande patriarca, a palavra fala, né? Para ser o pai de multidões que iria então revelar Deus para o restante das nações. Israel revela Deus para as outras nações. A igreja revela Deus para as outras pessoas. Eu acho que agora mais do que nunca, Deus vai se revelar aos outros